Mas depois que seus irmãos subiram para a festa, então subiu ele também, não publicamente, mas em oculto. Ora, os judeus o procuravam na festa e perguntavam, onde estará ele? E havia grande murmuração ao seu respeito entre as multidões. Uns diziam, ele é bom, e outros, não, antes ele engana o povo. Entretanto, ninguém falava dele abertamente, por medo dos judeus. O que o Senhor me pediu para tratar aqui nesse texto, que mais eu vou me dedicar, se volta inteiramente para aquilo que foi visto nele e na sua missão. Ele manteve a sua confissão de fé sobre a verdade teológica desse Deus e messiânica desse Deus até o fim da sua missão. E um detalhe importante sobre Jesus, que em toda a peregrinação dele, dessa missão redentiva, em toda a peregrinação, isso não se altera nele. Não há variações. Ele inicia e encerra a carreira na figura de Jesus, o Cristo, sem nenhum tipo de alteração, de opinião, de palavra, de caráter, de objetivos, de propósitos, etc, etc. Então, no meu entendimento, isso é ciência, segue como padrão para a igreja e para os demais que estão aqui, de manter firme essa confissão de fé sobre Jesus, como também a sujeição e a aceitação de tudo aquilo que ele pregou ou falou de si mesmo. E o entendimento aqui é esse, que se há um rompimento de confissão, de fé, como também de obediência e sujeição à palavra dele, segundo o Senhor, aqui ninguém se salva. Não há dispensação para nós de graça e misericórdia. Se não há em você conhecimento, obediência, sujeição, não há contato, não há elo, não há ligação. É só religião. Então, muita coisa que o pastor hoje eu vou falar aqui, que repara conceitos errados que estão aqui, preserva, tenta realmente resgatar esse contato com Cristo que alguns de vocês aqui perderam. E, obviamente, por inúmeras razões. E alguns, quando enxergam isso, justificam, dão explicações, dão desculpas dos motivos que levaram ele a se tornar isso hoje, né? Um pseudo-cristão. Então, assim, há e precisa da tua parte ter interesse de modificar isso, porque se há comprometimento de conduta tua em relação à redenção que se cumpriu em Cristo, de participação daquilo que se cumpriu nele, você está arriscado, está cortado dos privilégios da graça. A riqueza que está nele só é partilhada e compartilhada, segundo os Escritos, com aqueles que Cristo se confirma. Estou sendo claro com os irmãos? Amém. Qual é a confissão que guardamos aqui sobre ele? Ele é o Messias, ele é o Cristo, e na figura de Jesus, o Cristo cumpriu e atendeu todos os requisitos do que, na verdade, o Salvador deveria ser. Todos. E proféticos. Todos que estão no Antigo Testamento, que foram ditos pelos profetas. Nele se cumpriu. Há uma probabilidade de que alguém apareça aí nesse cenário do mundo para repetir essas ações messiânicas numa outra figura, numa outra perspectiva? Impossível. Impossível que Deus ele venha fazer na figura de um outro homem o que ele capacitou o filho dele realizar na figura de Jesus. O outro é o anticristo. Tem muita gente que está esperando ele aí e aguardando ele porque se alinham os pensamentos dele, mas nós entendemos que no corpo dele está lá as feridas, está lá o sacrifício e o sangue derramado pela expiação do meu e do teu pecado. Essa é a confissão que guardamos sobre ele, legítima, que entendemos que fora dele e do acontecimento da vida dele do Calvário, ninguém se salva. Ninguém. Então, religião para nós nunca será evangelho. Evangelho é o advento da encarnação do meu Senhor, e eu venho dizendo isso para vocês. Não é um estilo de vida, não é um pensamento sobre a vida ou vida religiosa. É o advento de Deus e os atributos dele foram revelados.
para serem comunicados. E é o que eu estou fazendo com você aqui agora. Alguns já foram batizados aqui, professam essa fé como cristão, então você tem obrigação e dever de corresponder ao padrão dele, de manter como ele manteve, em missão, esses aspectos de uma comunhão, de uma união com Deus e com Cristo, que esteja ajustada, fortalecida pela verdade teológica e a verdade da fé. As ligaduras, as juntas que unem esse corpo, não é a política, não é a opinião, não é o pensamento qualquer. As juntas, as ligaduras que nos unem em Cristo, é tudo aquilo que ele foi em essência e plenitude, na minha e na tua experiência. Fui claro, irmão? Agora a gente sabe que a gente está sob pressão, que a igreja e os fiéis estão cercados de pressão. E a opinião pública, ela quer de todo jeito levar muita gente aqui para longe de Cristo. Por inúmeras razões que não convém o pastor entrar aqui no mérito e falar, porque no texto aqui, talvez eu cite alguma coisa. Agora, o que eu não posso é cobrir esse altar aqui de justificativas e explicações e razões de não ser o que ele quer, porque não vão ser aceitas. Ora, tendo em vista que aquilo que ele cumpriu e obedeceu até o fim de maneira perfeita, não está no quadro dele, da comunhão dele com Deus, uma abertura de canal para que isso fosse discutido. Entendeu? Se haveria uma outra alternativa para ele. Não houve essa discussão, não houve esse debate. Tendo em vista que até ele pediu, mas Deus não concedeu. Agora, eu e você, em pleno século XXI, nós vamos chegar aqui agora e vamos ter isso dele. Uma abertura para ficar discutindo alternativas aqui a respeito disso, de como ser um cristão com vistas, né? Por uma modernidade, por uma visão mais contemporânea, de um mundo que se transformou radicalmente a nível de tradições, valores e princípios, e entender o seguinte: olha, está todo mundo mudando aí, Senhor, o Senhor também não vai mudar? E se caso o Senhor não for, o Senhor não me permitiria criar um estilo diferente, uma forma diferente de servir? Então, essa é a preocupação. Quando o Senhor falou para nós, alargou o caminho e a porta, muitos podem entrar, mas não vão se salvar. Então, estreito é o caminho e também a porta. Esforçai para entrar por ela, porque salva. A porta e o caminho ali é a verdade teológica, dita por ele e vivida por ele. Que quer dizer que essa verdade que ele testemunhou em si mesmo não está à venda e não pode ser discutida, porque ela é inalterável como absoluta. Parece que soa como um fanatismo, mas não, tem que soar como original. Você ou rejeita ele, nega ele e busca outra coisa, ou então sobe na rocha para ser despedaçado, porque ele vai te refazer, porque a autoridade é ele. Você tem dois caminhos. O que eu não vou aceitar, e concordaria que todos aqui tivessem o mesmo sentimento, é que a obra dele e o que ele fez seja fraudada, modificada para atender interesses alheios. Então, a coisa que o pastor eu vou pregar hoje aqui para o irmão, que talvez alguma delas seja repetida para vocês aqui, porque nós vivemos a crise da consciência. Nós vivemos a crise da opinião. E eu garanto que 80% da sociedade hoje, não entrando no mérito da teologia, 80% da sociedade hoje fala e pensa o que na verdade não entende. Não compreende, mas fala e pensa de maneira condicionada, de maneira influenciada. Grande parte, entendeu? É a favor de uma opinião, de um pensamento que sequer ele pesquisou, sequer ele se aprofundou, para ver se tem algum teor de verdade naquilo. Mas por quê? Para ele, vai render, vai atender, vai gerar contatos, vai gerar amizades, ele segue a influência. Então, esse é o problema que está lá fora, mas é um problema que a gente não pode trazer para cá. Se alguém me perguntar qual a minha opinião a respeito de qualquer assunto,
voltado para a fé e para a religião, eu preciso estar pronto para responder isso à altura do que ele pediu. Porque se eu não fizer isso publicamente, ou não viver isso, eu não tenho nada dele na minha vida. E o professo de maneira falsa. O primeiro ponto que está nesse texto que o irmão leu comigo, Jesus sobe em segredo, em oculto, para aquele evento, da qual vocês acabaram de ler, que existiram ali a divisão de público, que o pastor já vai entrar nesse mérito. Mas essa ideia, não vou dizer ideia, essa particularidade do Senhor de querer estar em segredo, em secreto, em oculto, naquele momento, aponta para essa igreja aqui um detalhe importante. Dele. Primeiro, ele não buscava, em nada do que ele fez, reconhecimento público. Eu vou ser mais claro com você. Em momento nenhum daquilo que ele foi em essência e plenitude, visou ou tinha preocupações com opinião. Ele se lixava por opinião. Não dava a mínima. Por quê? Porque ele estava ali para fazer uma vontade superior. Ele estava em missão para cumprir uma vontade superior. Então, ele não podia se dar a esse luxo ou a essa razão de fazer a enquete e sair perguntando para todo mundo o que todo mundo acha, todo mundo pensa, ou passar a corresponder a essas habilidades, ou até mesmo modismo, que tinha a moda da época lá. O judaísmo era um. Não, ele se manteve íntegro. Em nenhum momento ele tentou se promover à custa da missão, tentando almejar esse respeito, essa carisma, esse contato público. O meu Senhor deixou uma coisa muito clara no caráter dele. Gostou dele, é porque você creu. Não gostou dele, ele não vai mudar por isso. Amém? Eu queria ler o texto com os irmãos aqui. João 5, verso 41. Eu não recebo glória dos homens. Eu não recebo glória dos homens. Ou seja, ele não visa, né, a opinião, ou ele não tem nenhum tipo de preocupação de ter amizade, contato, fora da esfera da fé. A integridade aqui é a vontade suprema e não aquelas outras coisas. E vou dizer claro, o que eu estou falando dele é humano. Além de sagrado, é humano. Porque ele se encarnou na figura de um homem. E assumiu, né, esse veículo chamado vida, que está amparado em sentimentos, que está amparado em necessidades, e muitas razões. Ele não usurpou ser Deus, como disse Paulo, mas se sujeitou à obediência, e à obediência da morte da cruz. Então, ele não daria para essa igreja aqui agora nenhuma alternativa para que a gente solucione essa realidade da insatisfação pública do que a gente prega e ensina aqui. Porque a integridade dessa verdade precisa ser mantida independentemente das consequências, independentemente destas razões de insatisfação, de época ou de mundo, do que nós precisamos ser para Ele. Porque Ele foi na integridade, Ele foi na essência. Então, para você poder se dizer cristão, quando você está debaixo da fé dEle e da autoridade dEle, você não precisa ter nenhum tipo de preocupação de se promover em nada. Porque Ele não vai aceitar que ninguém aqui seja político com a fé. Muito mais ainda, relativista. Texto de João, capítulo 6, 15. Sabendo, pois, Jesus que haviam de vir arrebatá-lo para o fazerem rei, tornou a retirar-se, ele só, para o monte. E não discutiu os termos, mas teve o mesmo posicionamento de se retirar, de se isolar, quando ele achou que era necessário, do que diz respeito àquela pressão que estava lá. E se resguardar em orar, em pedir ao Pai capacidade do alto para que Ele cumprisse a sua missão. Então, quando partimos o pão e tomamos o cálice e celebramos a vida dele,
Nós estamos admitindo esse caráter. Esse caráter de fé. De entender o seguinte, olha, não é para você, nem para mim. A glória é para Ele, então, se contente. Mas a partir do momento que você começar a ser legítimo nas tuas ações como cristão, passar a corresponder para a fé de maneira digna como fez o Senhor, e você ter consequências por isso, não se afogue em lágrimas, em mágoas ou ressentimentos por essa razão, mas se alegre por esse motivo. De você naquele momento estar sendo discriminado, sendo forçado a ser diferente, porque não te aceitam, porque não concordam com você. É legítimo. Se ele se confirma no teu caráter e nas tuas ações, é legítimo que você mantenha isso. Agora, a partir do momento que começar a doer em você, e haver repercussões na tua vida, como é que você vai dar andamento na coisa? Você vai se vender. E você vai querer se promover à custa. E vai passar a usar o nome dele, a obra dele, de maneira vã. Como muitos estão fazendo lá fora. Senhores, não dá para fazer política com o evangelho, não. Não debaixo da verdade. Não debaixo da rocha. Da pedra que é ele. João 5, 44. Como podeis vós crer, recebendo honra uns dos outros, e não buscando a honra que vem só de Deus? A honra que vem de Deus, não a honra que vem dos homens. A glória que vem de Deus e da graça, e não a glória dos homens. Então, se alguma coisa fazemos, ou pensamos, ou realizamos para Ele, nós não temos preocupação nenhuma com o que os outros vão pensar ou achar. Mas nos preocupamos de que esteja fundamentado na Escritura dele. E isso é legítimo. Então, todos aqueles que se prontificam a servir a Deus por Jesus Cristo, não devem ter interesse ou estarem movidos por essa popularidade.